Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Estou aqui hoje com a Natália Brand, uma querida colega do nosso canal, uma grande irmã. Estamos aqui hoje para falar de uma paraxá muito curta, mas que conta uma história muito profunda, né? Que é a paraxá Vayetze, significa que saiu. Ela começa em Gênesis 28, nos versículos 10 até o capítulo 32, versículo 3. Como Haftará, complemento de leitura da Paraxá, nós temos o livro de Oséias, profeta, capítulo 12, versículo 13 e 14, versículo 10, e uma leitura complementar também de sugestão da Brit Hadashah da Nova Aliança, seria João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51. Tudo bem, Nath? Como é que você tá? Oi, Fê. Shalom, pessoal. Tudo bem? Shabbat shalom a todos. É muito legal estar aqui novamente com vocês, pessoal de Israel no Caminho. E essa paraxá, ela é bem forte em alguns pontos, né, Fê? E aí é com você. Vamos começar. Exato, né? Essa paraxá, ela vai falar de algo assim muito especial, que é a história de Jacó, né? De Jacó, como começou a caminhada dele até Paranarã. Mas primeiro, para a gente contextualizar, a gente precisa lembrar o porquê que ele teve que sair, né? Essa paraxá começa com a saída dele da casa dos pais, mas a gente precisa lembrar assim, por que que ele saiu, né? O que que aconteceu com ele? Então, para quem não estava na paraxá passada, não acompanhou com a gente, Jacó, quando a mãe dele, né, aconselha ele a roubar a bênção do irmão, então ele se disfarça como irmão para entrar na presença do pai, e o pai acaba dando a bênção que era de Esaú para ele, né? Então, essa paraxá, ela começa com nesse sentido, quando Esaú já descobre, né? Ele descobriu que na paraxá passada que Jacó roubou a bênção dele e ele começou a planejar matar o irmão, né? E nessa hora a mãe falou: opa, peraí, eu não posso perder meu filho, né? Eu vou mandar ele para casa dos meus parentes mais próximos. Então, Jacó sai, né, da casa dos pais e sai assim. O legal é que a gente vai ver a transformação na vida de Jacó, né? Porque ele começa a história como um enganador, né? Ele começa a história como alguém que queria tomar vantagem, né? E o que que é mais impressionante que eu acho dessa história? A gente vai ouvir muito essa paraxá, eu creio que ela fala muito sobre a fidelidade de Deus, né? Porque eu, no lugar de Deus, Nath, o cara que foi enganar o pai para receber a bênção, fala, mas você não vai receber é nada, né? E a gente vê que a paraxá começa com Jacó quando ele sai da casa do pai, ele tem um sonho quando ele dorme e ele vê É. os céus abertos, né? Os anjos subindo e descendo e Deus aparece para ele confirmando aquela promessa. Então a primeira coisa que a gente consegue ver nessa paraxá que eu acho muito bonito é a fidelidade de Deus com os propósitos dele e com as pessoas que são dele. Porque Isaac era fiel a Deus, porque Isaac era temente. Isaac proferiu uma palavra, Deus honrou aquilo, né? E falou: não, olha, você abençoou seu filho, ele vai ser abençoado, né? A gente vê assim a fidelidade de Deus mesmo diante da nossa infidelidade, porque Jacó não foi fiel para ter aquela bênção. Jacó não foi fiel à palavra, não foi fiel aos princípios, né, de Deus, e ainda assim Deus honrou a palavra do pai dele. Então a gente vê dois aspectos de fidelidade aqui. Primeiro, a fidelidade mediante a obediência, mas também mais para frente a gente vai ver a fidelidade de Deus com a colheita, né? A gente vê que Jacó chega são e salvo na terra de Padarã. Importante antes de chegar aqui é falar que ele fez um voto com Deus, né? Falando, olha, se você me trouxer em paz de volta para casa dos meus pais, me alimentar, me calçar, então o Senhor será meu Deus, né? E a gente vai ver que Deus cobra também os votos que a gente faz. Então ele chega bem, chega na casa de Labão, mas porque ele plantou o engano, né? Ele implantou o roubo. O que que Labão faz com ele durante quase toda a estadia dele lá, né? Agora, Ele enganou o próprio sobrinho. Então a gente vê que à medida daquilo que as nossas escolhas, as nossas atitudes a gente planta, né? Aquilo que a gente semeia, porque nossas atitudes são uma semente na nossa mão, é. a gente vê que Deus faz a gente colher. É aquele velho ditado, né? Ninguém planta morango esperando colher abacaxi, É. né? Fala, nossa, vai vir uma colheita. Não, não vai. Você plantou morango, vai vir morango,
Então, isso também é um alerta pra gente, né, Ná? De o que que você tá fazendo com as escolhas, como que você tá vivendo com o eterno, o que que você tá fazendo, que tipo de semente você tá plantando, em que solo você tá plantando, né? Que tipo de filho, Porque né, nós somos, né? isso. O que que você acha disso tudo, Ná? Nossa, eu fico impressionada, porque é igual você falou, é uma paraxá que é curta, conta a história de uma família, vamos dizer assim, mas é uma paraxá que fala sobre diversas coisas para a gente, sobre a infidelidade, né, sobre a idolatria, porque a gente fala, né, ele fala sobre isso, a idolatria dos outros deuses, sobre tudo aquilo que governa a nossa vida. Então, é uma paraxá que nos leva a refletir sobre como mesmo a gente, em meio a tantas falhas, tantas coisas, a fidelidade do Senhor permanece. Então, a gente até vê, né, que chega um ponto, porque eu falo que essa paraxá e saiu, né, e partiu, né, vai ser, só que ele sai duas vezes, porque ele sai lá no início, quando ele teve aquele acontecimento todo com o pai, igual ele engana e é enganado, né? Acontece isso duas vezes com ele também, porque ele acaba que Deus coloca no coração dele, né, dele sair da terra de Labão, e aí acontece toda a história deles, né, de casar com Lia primeiro, Labão enganou ele, depois casa com Raquel, aí ele continuou trabalhando por ele, e na hora de planejar o salário também, Labão também enganou ele, só que aí é onde a fidelidade do Senhor se estabelece, e aí quando ele fala, né, ele acaba se posicionando. Então eu penso assim, que mesmo diante, né, dos erros dele, de todas as coisas que acontecem nesse período da história deles, chegou um momento em que ele teve que se posicionar diante do Labão como um homem de Deus e falar alguma coisa, né? Só que aí, mesmo ele se posicionando, a gente fala, ele chega para ele aqui, né? Foi, deixa eu ver rapidinho aqui, foi em Gênesis 31 no versículo 36, ele fala assim: então se irou Jacó e altercou com Labão, e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente tens me perseguido? Porque eles tinham saído, né, da casa de Labão, e aí aconteceu tudo aquilo que Labão foi atrás dele. Depois você conta pra gente melhor sobre isso. E aí ele fala, né? 20 anos eu estive contigo, eu te servi, as suas ovelhas, né? Nunca, né? Comi um carneiro do teu rebanho, permaneci na sua casa, né? Ficou com as filhas. Então ele estava indignado porque ele foi fiel a Labão. Só que aí é aquilo da colheita, né? Ele estava colhendo aquilo que ele tinha plantado com a família. Então a gente tem, aí ele se posiciona e Labão retruca ele, e aí é onde entra, né? É, o nosso posicionamento sempre vai nos dar uma direção. E aí foi onde eles estabeleceram lá um montezinho lá, né? As pedrinhas, e aí eles estabeleceram o destino de cada um deles, assim como Abraão lá atrás junto com Ló, cada um estabeleceu o seu destino. Então, a gente fala, a gente precisa se posicionar nas nossas decisões, nas coisas que a gente faz, porque o Senhor espera isso de nós. Porque o Senhor Ó, ele estava junto com ele, tanto que Labão tentou trocar lá as malhadas com as branquinhas, mas o Senhor sempre direcionava ele e nascia certo. Então, se a gente está assim certo nisso, né, honestos, o Senhor ele fica junto conosco. Mas aí é onde vem os que estão junto com a gente, a família da gente tem que estar caminhando junto, né, Fê? Porque senão o nosso pecado acaba trazendo situações para a nossa vida. E aí, o que que foi que aconteceu com Jacó nesse ponto? Porque ele fala, né, aqui, é, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Então, ele até nem sabia sobre o é, pecado que estava acontecendo, mas tinha, né? tinha. Você falou perfeito, porque até pra gente contextualizar o que acontece. Labão tenta enganar Jacó durante 20 anos, né, trocando salário, trocando rebanho, e
quando Jacó fala, olha, eu vejo que seu tio já não me olha mais com bons olhos, o pai de vocês não me olha mais com bons olhos, né, meu tio, vambora, vou voltar para minha terra, né? E Raquel e Lia são unânimes nessa hora, vai e faze tudo que tiver no seu coração, porque a gente não tem mais parte da herança com ele, né? Então, a gente tá com você. Só que, como você bem falou da idolatria, Raquel tinha uma raiz de idolatria, né? Que roubou os ídolos do lar, os ídolos que eles veneravam lá. Então, o que eu. E olha a fidelidade de Deus de novo entrando, né? Idolatria é um pecado muito sério, a gente sabe. E a gente sabe que quando a gente casa, a gente se torna um, né, Ná? Então, os pecados da minha esposa são meus pecados e vice-versa, né? Mesmo em pecado, o Eterno aparece em sonho para Labão e fala: você não vai fazer nem bem nem mal, você não vai fazer nada com ele. Ele protegendo Jacó. E o que que eu acho bonito? Essas duas partidas a gente frisar, porque a primeira partida foi com o enganador, a segunda foi como fiel. Porque quando ele se ira com Labão, ele fala: qual foi minha transgressão? Ele está preocupado com a integridade. Ele já era uma outra pessoa, mesmo sem saber, né, o que tinha acontecido, ele não sabia que Raquel estava com os ídolos, mas a gente vê o caráter de Jacó sendo transformado, que era como se ele estivesse dizendo assim, em outras palavras, se eu tivesse feito alguma coisa, você estava justificado em estar aqui. Mas o que foi que eu fiz para você fazer isso tudo? Né? Então a gente vê que Deus, mesmo em meio à transgressão, ele continua sendo fiel à palavra que ele deu, É, né? E é, o importante é a gente manter essa integridade. Por que é tão importante? A gente vai ver em uma outra paraxá mais pra frente a consequência desse pecado de Raquel, uhum. porque aqui é, Jacó dá uma sentença também de culpa para quem fosse achado com o ídolo antes, né? Ó, Ele É, declara, e ele é bem enfático para que caísse uma consequência sobre a pessoa. E ele não sabia que Raquel tinha. A gente vê que essa consequência realmente se abate sobre Raquel depois. Mas o que que a gente consegue ver com isso? Que Deus espera integridade da gente. Não só unidade, mas integridade, né? A história de Jacó muda a partir da saída dele, porque ele sai, vamos colocar assim, ele sai como um zero à esquerda, né? Assim, ele sai sem nada, sai com a roupa do corpo, sai sem perspectiva, e hoje ele já volta com uma família, volta com posses, volta com uma bênção do Eterno. Então, assim, conforme nós caminhamos e mudamos a nossa semente, né? Se eu enganava, eu não vou mais enganar. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais, né? À medida que eu mudo os princípios, eu mudo as minhas sementes, Deus também age na minha vida de forma diferente, né? Então, transformada. é um chamado lindo e isso para mim é o mais importante dessa paraxá, né? É a integridade que guarda a gente, integridade no serviço, né? E agora caminhando para o final, eu sei que você tinha uma palavra muito especial sobre isso, né? O Isso. que é integridade no serviço? É porque a gente vê aqui, né, até que o salmo dessa paraxá é um salmo muito forte. Eu falo que ele até é uma oração hoje que nós devemos fazer por Israel, né? E a gente entende o posicionamento do Eterno em relação a Israel. Porque a gente, tudo bem, né? A gente tem a gente ora pelo Salmo 122 sobre a paz em Israel, mas esse salmo, o Senhor declara o que até está acontecendo hoje em dia em Israel, muito, né? Não só em Israel, mas em todo o mundo a gente tem visto isso crescer, o antissemitismo, todos os ataques contra o povo judeu, e você fala. É, E no Salmo 3 o Senhor, ele fala isso. E eu queria ler uma parte, né, desse salmo e a gente até orar por isso depois, orar encerrando essa leitura da Paraxá, né, falando sobre isso, esses comentários, né. Salmo 3 ele diz assim: Eterno, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Né? E aí você coloca a figura de Israel sobre isso. Aí Deus, né, assim, porém tu, eterno, és o meu escudo, és a minha glória e é o que exaltas a minha cabeça.
com a minha voz clamo ao Eterno, e ele, do seu manto, santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, e acordo, porque o Eterno me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Eterno, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Eterno é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Então você fala, chega a me arrepiar de tão forte que é isso, sabe? E eu declaro sobre Israel esse poderio, esse senhorio do Senhor, né? É, Sobre todo o povo que o Eterno escolheu, né? E aí a gente fala que a salvação chegue a todos eles, que todo esse cuidado que o Senhor tem seja declarado para que as pessoas entendam que é o que a gente fala, né? Abençoa o que me abençoa, amaldiçoa o que me amaldiçoa. Então, vamos prestar atenção ao que a gente está plantando, né? Eu acho que esse salmo encerra isso. A gente tem que plantar sementes ao povo judeu, porque ele é o povo escolhido do Senhor. A nossa colheita, ela é baseada nisso, né? A gente tem que saber qual, para quem o Senhor direcionou. Então, eu isso, gostaria que a gente orasse por isso, para que a gente entendesse, né, o isso, posicionamento do Eterno em relação ao povo judeu. Porque não é o nosso posicionamento, é o posicionamento do Eterno, é a fidelidade verdade. dele desde os tempos de Jacó. Né? Antes ainda, né? Mas como a gente está contando a história de Jacó aqui, a gente fala sobre ele. Mas é a fidelidade do Eterno, mesmo que o povo, né, esteja em pecado, mesmo que o povo esteja fazendo coisas que não agradem ao Senhor, o Senhor sempre protegerá o povo dele. Então, essa paraxá ela é muito forte. Eu convido a todos vocês a lerem, né? Cada detalhe, a história toda, é muito legal a história deles, né? Porque tem umas rixinhas de família, tem um monte de coisa. É a família. Quase nada parecido com a gente no nosso Isso, tempo, né? tem. Tem tudo aí, tudo que você pensar tem na história de Jacó. Então, você fala, é muito gostoso de ler essa paraxá assim, porque você vê exatamente isso, né? Você vê o Senhor forte na vida deles todo esse tempo. É. Amém? Olha, que lindo que você falou. Eu acho que é isso tudo para a gente encerrar aí para oração, como você Amém. falou. Então, o que importa mesmo, como Yeshua ensinou, né? A gente plantando a mensagem do Eterno, a gente plantando os princípios do Eterno, vão se levantar inimigos, como esse salmo fala, olha, se levantam tantos, mas a nossa integridade perante Deus, perante a palavra dele, é que vai determinar o destino para onde a gente vai e o que que a gente vai viver, né? Jacó, porque confiou em Deus, Deus mudou o destino dele, de um cara que ia ser enganado, desvalorizado, pobre, porque o tio ia conseguir roubar, Lavão ia conseguir roubar o salário, continuar com as posses, poderoso, porque ele viu que a bênção estava sobre Jacó e não sobre ele. É, Então, pela fidelidade que a gente planta, Deus muda o nosso curso também. Então, quanto é importante a gente plantar a integridade, né, eu vou fazer essa oração então, eterno Deus, Pai do nosso Senhor Yeshua, nós queremos te agradecer por esse momento. Colocamos o teu povo Israel e a tua igreja também juntos como um só povo agora, Pai, orando para que as sementes nas nossas mãos sempre sejam sobre integridade, sobre fidelidade, possamos plantar fidelidade a ti, Pai, para colher não só as suas bênçãos, mas um relacionamento sincero com o Senhor. Que o Senhor abençoe os portões de Israel, os nossos irmãos Yehudim que estão lá, ao seu povo, protege e guarda, Pai, porque foi a sua parte da promessa que o Senhor fez para nós, que o Senhor nos guardaria, Pai, do mal. E nós cremos em Ti. Protege Israel dos muitos inimigos que o cercam, Pai. Mas nós sabemos que nenhum deles vai ter a vitória, porque o Senhor é a nossa vitória, Deus. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus Cristo, nós oramos abençoando Israel. Amém e amém. Amém, Shabbat querido. Shalom, pessoal. Muito Shabbat obrigada. Shalom. Até a próxima semana. Amém.